Velocidade no espelho plano. A questão 5, tá bom? Vamos fazer a 5A, beleza? Depois eu vou te deixar fazer a 5B em sala para ver se tu consegue fazer mesmo, tá bom? Vamos lá, professor. Bora. A 5A, a situação dela é a seguinte, ó. Temos aqui um espelho com rodinhas, né? Ai, adoro. Pronto. Temos aqui um espelho com rodinhas, né? É um espelho que está se movendo, né, professor, né? E essa figura já mostra as velocidades deles aí, né? O espelho, né, professor, está vindo aqui com a velocidade de 2 metros por segundo. Essas velocidades aqui estão todas em relação a quem? Eu te pergunto, está tudo em relação a quem? A própria figura já está dizendo, né? Está em relação a quem, pessoal? Está escrito aqui embaixo no desenho, ó. Ah, professor, né? Até porque se ninguém diz nada, a velocidade que já está indicada, naturalmente, já é em relação a quem, professor? Já é em relação à Terra, né? Ah, é? É. Se ninguém disser nada, já considere que é em relação à Terra, claro, né? É o normal, né? Então, professor, beleza. Então, aqui está o bonequinho. Esse bonequinho é o objeto, né? É o Jorge. O Jorge é o meu objeto, professor. Que é isso, né? Pois vamos lá, amor. E ali está o objeto, ali está o espelho, e do lado de cá está a imagem, né? Ah, é. E do lado de cá está a imagem, professor. É verdade. E aí, prof? Pronto. E aí a ideia é, eu quero descobrir quanto é esse V. O que é esse V? É a velocidade da imagem nesse referencial, que eu até indiquei aqui na figura. Em relação a quem? Que referencial é esse, professor? Em relação a quem? Em relação à Terra. Esse V é a velocidade da imagem em relação a quem, professor? Em relação à Terra. Como é que o senhor sabe? Está escrito aqui, ó. Ah, tá. Queremos descobrir o valor de V. Pronto. Professor, como é que a gente resolve um problema desse? Vou explicar para você, ó. Um problema desse é facilmente resolvido por simetria. Mas, Renato Brito, meu primo disse que tem uma fórmula maravilhosa. Ah, eu adoro fórmula. Pois não vai fazer com fórmula, não. A gente vai fazer tudo sem fórmula? É, sem fórmula. Só vou te explicar uma coisa bem fácil que vai ser o nosso argumento. O nosso argumento, pessoal, vai ser o seguinte, olha. Pela propriedade da simetria, que sempre aparece no espelho plano, professor, essa tal de simetria, o que é que ocorre, ó? Pessoal, se o espelho estiver parado, né, ó, se o espelho estiver parado, Renato Brito, estando o espelho parado, o que ocorre é, se você estiver se aproximando do espelho, se você estiver se aproximando de um espelho parado, a sua imagem estará se aproximando ou se afastando desse espelho parado? Como é que é, professor? Se eu me aproximo do espelho, a imagem que eu estou vendo está se aproximando do espelho ou está se afastando? Tu já pensou, mas se tu estivesse se aproximando do espelho, a imagem se afastando. Ei, mas eu quero me ver, vem cá, meu filho, eu quero te ver, né? Peraí que eu volto já, e vai-se embora, isso é putaria, né, hoje, né? Professor, não, mas se eu estou me aproximando, a imagem tem que estar se aproximando do espelho também, né? Se eu estou me afastando, a imagem está se afastando também. Ei, se eu der um passo para frente, a minha imagem dá um passo para frente, né? É simetria, né? É. Então não tem jeito. A distância que eu andar para frente, ó, me aproximando, a imagem também vai andar a mesma distância. Por isso que pela simetria, você tem certeza o seguinte, que se o objeto estiver se aproximando com a velocidade v em relação a um espelho parado, a imagem necessariamente estará se aproximando com quanto, pessoal? V também. Como é que o senhor sabe? Porque se eu dou um passo para frente, ela dá um passo para frente. Se eu dou 2 passos para frente, ela dá 2 passos para frente. Se eu andar 5 metros em 1 segundo, ela também vai andar 5 metros em 1 segundo. Claro, não é simétrico? Ah, é. Ah, agora que eu estou se tocando. Então, claro que a velocidade tem que ser igual, porque simetria. Mas só dá certo se o espelho estiver parado, Só dá certo se o espelho estiver parado. Se o espelho estiver parado, a velocidade do objeto é igual à velocidade da imagem. É, professor, é. E se afastando também, ó. Professor, se esse objeto se afasta com a velocidade u, a imagem simultaneamente se afasta com a mesma velocidade u. Ah, se um se aproxima, o outro se aproxima. Se um se afasta, o outro se afasta. Simétrico, é. E essas velocidades só são iguais porque o quê? Porque o espelho está o quê? Parado. Ô, professor, mas ali não tá não, ó. Pois é, a dificuldade aqui é essa, ó.
É o que, professor? A dificuldade, Moi, é que nessa figura o espelho não está parado, ele está com a velocidade, e por isso eu não posso usar de cara essa propriedade. Porque ela só serve para espelho parado. Mas o que você pode fazer rapidamente aqui, ó, para que esse espelho fique parado, para que ele passe a ficar parado? Você poderia mudar o referencial. Em vez de você fazer tudo em relação à Terra, era melhor você fazer tudo em relação a quem? Para o espelho passar a ficar parado. Esse espelho está parado em relação a quem? Com certeza. Com certeza esse espelho está parado em relação a quem? É porque a resposta é tão idiota que você jamais imaginaria que a resposta seria essa. Mas alguém soprou aí. Ele está parado em relação a quem? Em relação a ele próprio, né? O espelho com certeza está parado em relação a si. Sério? É. Você já conseguiu se mover em relação a si? Como assim, professor? Se mover em relação a si é você correr tanto que você se vê saindo de si e você vai se afastando. Professor, teve uma vez que eu tava dormindo, aí eu me vi que eu saí de mim, depois eu voltei. Menina, você tá sonhando maluquice, né? Deixa de viagem, né? Moi, por mais rápido que você corra, você sempre estará parado em relação a si. Não é incrível? Tem professor que monga, né? É. Onde quer que você esteja, você sempre estará lá, né? Agora tudo faz sentido, professor. De todas as pessoas que eu conheço, você certamente é uma delas, né? Renato Brito, então... Mas falando sério, professor, o senhor vai fazer então o quê? Falando sério, ó. Eu vou fazer uma mudança de referencial. Professor, isso é um negócio muito difícil. Mudança de referencial é o seguinte. Todas as velocidades estão em relação à Terra. Eu vou fazer uma pequena mudança para que todas elas fiquem agora em relação ao espelho. Mas eu não estou entendendo, Renatinho, por que você quer passar tudo para o referencial do espelho? Ah, é muito fácil. Pessoal, por que eu quero passar tudo para o referencial do espelho? Porque no referencial do espelho, o espelho com certeza estará o quê? Parado. E para que o senhor quer o espelho parado? Porque com o espelho parado é tudo fácil. Ah, então o senhor vai parar o espelho para resolver o problema. Porque é muito mais fácil. Ah, mas que gordinho esperto, né? Exato, é porque é mais fácil, ó. Então veja, ó. Aqui está de novo, ó, o objeto, ó, Jorge, isso. E aqui está a imagem, né? Ó. Ah, tá, isso. Mas agora eu vou te ensinar a fazer a transição. Aqui era terra. But now people, but now class, né? Lembra que era a sua professora de inglês, que é bem exagerada? But now, people. But now, class. Aí você fica riendo, professor, fala direito. But now, class. Parece que ela tá, né? É sério, né? Eu quero saber fazer a mudança de referencial. Tava tudo em relação à Terra, but now queremos que fique em relação ao espelho. Querido Renato Brito, como você vai fazer para passar para o referencial do espelho? É fácil, eu tenho que parar o espelho. Por quê? Porque no referencial do espelho, o espelho está parado, concorda? Como é que o Renato vai fazer para parar o espelho? Olha como é muito fácil. Se tu não se concentrar agora... Essa é a hora que tu vai chegar em casa e vai ficar assim, meu Deus do céu, o que ele fez mesmo, hein? Ô mulher, foi bem naquela hora da putaria, não, nem me lembro, né? Isso, né? Ô mulher, e aí, né? Pois é, olha. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso parar o espelho. Professor, mas como é que o senhor vai parar o espelho? Agora a gente vai brincar de vetores. Para eu parar o espelho, eu vou dar ao espelho a velocidade que ele precisava receber para ele ficar com zero. Quanto eu tenho que dar de velocidade para esse espelho, professor? Quanto é que eu tenho que acrescentar nesse espelho para que ele fique com zero? Ora, se ele tem 2 para a esquerda, vamos dar para ele quanto, professor? 2 para a direita. Você vai somar esse 2, no 2 que ele já tem, eu vou dar esse 2 para ele. Ó. Professor, mas o que eu der para o espelho, eu tenho que dar a mesma quantia para todo mundo? Exatamente, porque todo mundo tem que mudar de referencial junto com ele. Todo mundo agora vai ser filmado por uma outra câmera. Uma câmera que está pregada no espelho. Ah, essa filmagem era feita por uma câmera que estava pregada na terra. Todo mundo se mexia. Mas se eu pegar a filmadora e eu pregar a filmadora no próprio espelho, nessa filmagem o espelho não se mexe mais, porque a câmera está pregada no espelho, né? Caracas!
Se eu dei 2 pro espelho, o mesmo que eu dei para ele você tem que dar. O que você der para um, você tem que dar para os outros. Professor, a minha mãe não vai gostar disso. Mas minha filha, você não sabe que é dando que se recebe, mas se eu disser isso, ela me bota para fora de casa. Não, mas não, olha. Então, se eu dei 2 pro espelho, eu tenho que dar o mesmo 2 pro objeto, ó. E o mesmo 2 para a imagem para quê? É para que todo mundo sofra a mesma mudança de referencial do espelho. Todo mundo agora tem que ir para o novo referencial. Por que o senhor deu 2 para o espelho? Porque eu queria pará-lo. E por que o senhor deu 2 para todo mundo? Porque é sempre assim que a gente faz. O que eu der para o espelho, eu tenho que dar para os outros. Professor. Mas na vida real não precisa não, né? Tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Soma de vetores. Agora tu vai achar o resultante, ó. Agora, Renato, eu já vou obter todas as velocidades no referencial do espelho. Ah, que bom, porque o espelho vai ficar parado. Então vamos lá, pessoal. Soma de vetores. É soma de vetores? É soma de vetores. É muito facinho esse negócio, ó. Né? Vai, professor. Pronto. Soma de vetores. Aqui tem um objeto, aqui tem um espelho. E, Renatinho, e aqui temos a imagem. Pronto. Então vamos agora somar. Pessoal, quanto é que é 2 para a esquerda mais 2 para a direita? Logicamente que de propósito vai dar o que, Renato? Nulo. Ou seja, o espelho está parado. Claro. No referencial do espelho, o espelho tem que estar parado, né? Agora vamos pensar aqui essa imagem. E professor, o objeto aqui, ó. Quanto é que é 10 para a direita mais 2 para a direita? 10 para a direita mais 2 para a direita é 12, professor. Já tive essa aula. 10 mais 2, 12. Isso aí eu sei. Pronto. Agora vem a parte que você poderia se enganchar. Professor, esse aqui tem V para um lado, ó, e tem 2 para o outro. Ah, meu Deus, como é que eu vou saber se vai ficar V menos 2 ou se vai ficar 2 menos V? É fácil, né? Porque estando o espelho parado, tu tá vendo que o objeto agora está se aproximando ou se afastando do espelho? E se o objeto está se aproximando do espelho, a imagem tem que estar o quê também? Se o objeto está se aproximando do espelho, a imagem também tem que estar se aproximando. Portanto, aqui, quem deve ser maior? Com certeza, esse V ou esse 2? E, portanto, vai ficar aqui V menos 2 ou 2 menos V? V menos 2. Ah, Renata, eu entendi. Eu tenho que se tocar disso, né? Você tem que se tocar que se o objeto está se aproximando do espelho parado, a imagem necessariamente tem que estar se aproximando. E professor, e se ele estiver se afastando? Aí a imagem estaria se afastando. Aí esse 2 seria maior do que o V. Aí ficaria 2 menos V. Mas não é o nosso caso, né? Ah, tá. Nosso caso é V menos 2. Isso. Pronto. Olha aí que moleza. Estando o espelho parado, o objeto vem com 12 e a imagem vai com V menos 2. Mas pela simetria, essas duas velocidades não tem que ser iguais? Caraca, o pior é que é, né? Pois é. Então, como elas têm que ser iguais, eu não tenho a menor dúvida. Eu acabei de encontrar, ó, que a equação tem que ser essa. Ó. 12 é igual a V menos 2. Riega, professor, isso é ridículo. Eu sei. E, portanto, professor, V igual a 14, ó. V igual a 14. Mas aí vem a pergunta. Esse 14 é a velocidade de quem em relação a quem, pelo amor de Deus? Se você tiver dificuldade, lembre-se que V é uma velocidade que aparecia no primeiro desenho. Portanto, esse V, que é a velocidade que aparecia no primeiro desenho, é a velocidade da imagem em relação a quem? É a velocidade da imagem em relação à Terra. Ah, mas quer dizer que esse V que eu descobri é esse? É esse. Professor, mas sabe o que acontece? O meu primo bota umas questões dessa, né? Meu professor do colégio, e ele enche o saco porque ele pergunta outras coisas. O que é que ele pergunta? Ele pergunta assim, qual a velocidade do objeto em relação ao espelho? Qual a velocidade do objeto em relação à imagem? Qual a velocidade da imagem em relação ao espelho, em relação à sua mãe, sua tia, sua avó, né? Sua sogra, né? E aí, pronto. E aí, é verdade, né? Esse tipo de questão, ele aparece com alguma frequência. E como é que eu faço para responder esse tipo de coisa? Esse negócio de movimento relativo? Moi, esse lance de velocidade relativa, né? Quando você não sabia nada, você já sabia velocidade relativa, você lembra? É mesmo, né, professor? Eu já decorava esse negócio. É bem capaz de tu já ter decorado esse negócio, né? Velocidade relativa, só para você lembrar, né, essa ideia simples, olha. E pessoal, se você está viajando, ó, e um carro vem a 60 km por hora, né? Ixi, professor. E outro carro vem logo com 40, ó. Ei, mas se na viagem um carro vem com 60 e o outro vem com 40,
A sensação que o motorista desse carro tenha é como se ele tivesse parado e o outro tivesse vindo logo, era com quanto? Tivesse vindo logo, era com quanto? Com 100. É intuitivo. Ah, se ele veio com 60, eu vou com 40. Professor, é como se eu tivesse parado. E ele tá vindo logo, é com 100. Por isso que o pessoal fala isso, né? Velocidade relativa, sentidos contrários, soma. Por isso que sentidos contrários, soma. Velocidade relativa não é uma soma de vetores, não. Não é soma. Se fosse soma de vetores, não daria 100, né? Aí daria 20. Velocidade relativa, né, não é soma de vetores, não, beleza? Então, nos sentidos contrários aqui, professor, a velocidade relativa é 100. Soma, né? Por quê? Porque é intuitivo. Eu odeio quando o senhor fala isso. É porque não ficou intuitivo ainda pra você. Quando ficar, tu vai dizer, vale, é lógico, né? Quer ver? Veja uma situação diferente, ó. Você está de carro, né? E o seu paquera vem atrás. Onde, professor? Cadê? E aí, o que acontece, ó? O teu paquera vem no carro de trás com 80. Ai, que avexado. Isso, ó. E tu vai, né, fingindo que, né, que não quer nada, fugindo com 60. Ei, mas se ele vem com 80 e tu vem com 60, a impressão que tu tem quando tu olha pra trás é como se tu tivesse parado e é como se ele tivesse vindo só com quanto? É como se ele tivesse vindo só com 20, professor. É como se... A prova é tanta que se ele tivesse com 80 e tu tivesse com 80, quando tu olhasse pra trás, tu dizia, mulher Maria, ele parou. Acho que a mulher desistiu, ó. Parou, né? Porque se um vem com 80, o outro vem com 80, nem se aproxima, nem se afasta. A mulher desistiu, né? Não, mas, né? Por isso que eu sei, professor, que velocidade relativa é assim, né? Se for no mesmo sentido, ó, soma ou subtrai? Subtrai. Professor, por quê? Porque é intuitivo, cara. É só por causa disso. Eu não vou complicar uma coisa fácil, não. Quando for uma coisa difícil, né? Eu posso até, né? Mas o que é fácil eu não posso complicar, porque a função do professor é exatamente simplificar. No mesmo sentido, subtrai. Faz logo a maior menos a menor. Em sentidos contrários, soma. Então, Moi, no caso aqui, ó, no caso aqui daquela, né? Eu ainda estou na 5A. Ei, professor, você não acabou a 5A, não? Acabei, não. Isso ainda é a questão 5A, hein, ó? Tá. Beleza. Então, se ele perguntasse assim, ó, qual a velocidade do objeto em relação ao espelho? Meu Deus do céu. Ou então, qual a velocidade do objeto em relação à imagem? Pronto, esse tipo de pergunta que de vez em quando aparece, você não pode perder uma questão por causa disso, né? Qual a velocidade... Como é que é? Da imagem em relação ao espelho. Ele pode perguntar? Pode. E aí é a coisa mais fácil do mundo. É só saber que no mesmo sentido, né? Subtrai e sentidos contrários soma. Por exemplo, ei, Moi, diz pra mim, velocidade do objeto em relação ao espelho. Olha aqui nessa figura, o objeto e o espelho. Sentidos contrários, o que é que faz? Soma. Então, se um vem com 10 o outro vem com 2, a velocidade do objeto em relação ao espelho é 12. A velocidade de um em relação ao outro é 12. É como se um tivesse parado e o outro viesse com 12. Ó. Ok. Ei, qual é a velocidade do objeto em relação à imagem? Moleza, né, Moi? Velocidade do objeto em relação à imagem. Ó, soma ou subtrai? Soma. 10 mais 14. Sentidos contrários, soma. Então é como se um tivesse parado, professor? E o outro viesse com 24. Ó. Ui, gostei. Fiz pronto, né? Renato Brito, e a velocidade da imagem em relação ao espelho? Moleza, ó, turma. Imagem em relação ao espelho, ó. Soma ou subtrai? A maior menos a menor, né? Não complica não, pega a maior menos a menor. Ou seja, 14 menos 2, né, professor? 14 menos 2. Ou seja, 12, né? 12. Até aí, tudo bem? Eu tô em dúvida, porque eu não entendi essa velocidade 2 mais por segundo vermelho. É porque eu estava fazendo a mudança de referencial. Veja, todas as velocidades que eu tinha eram em relação à Terra. Eu queria passar do referencial da Terra para o referencial do espelho. Por que eu queria fazer isso? Porque no referencial do próprio espelho, o espelho fica parado. E qual é a vantagem do espelho parado? Se o espelho estiver parado, acontece aquele fato. A velocidade do objeto coincide com a velocidade da imagem, mas só se o espelho estiver parado. Por isso que eu queria pará-lo. Então o senhor vai fazer uma mudança de referencial. Como é que o senhor faz para passar para o referencial do espelho? Eu tenho que parar o espelho. Como é que o senhor para o espelho? Dê para ele a velocidade que ele tinha que receber para ficar com, né, para ficar com 0. Se ele tinha 2 para a esquerda,
Para ele ficar com 0, ele tinha que ganhar 2 para a direita. Ah, mas... Por isso que eu dei 2 para a direita para ele, e o que eu dei para ele, eu tenho que dar a mesma quantia para todo mundo, para que todos sofram a mesma mudança de referencial. Ah, então esse vermelho foi só para parar o espelho mesmo? Foi. Agora eu vou somar os vetores. Esse com esse, 0. Esse com esse, 12. Esse com esse, V menos 2. Como o espelho está parado, esse número tem que ser igual a esse número. E aí eu achei o V, que é a velocidade da imagem em relação à Terra. Se eu tivesse assistindo a essa aula, eu ia pensar assim, ó. Renato, eu entendi. Mas eu achei tão complicado. Porque, professor, na hora da prova do vestibular, o senhor acha que eu vou ter tempo de fazer 3 figuras? O cara já tomou a minha prova. Talvez você esteja pensando isso, né? Mas tu sabe, mãe, que eu só faço esse negócio todo detalhado, com um monte de figura. É porque eu tô explicando. Mas na hora do seu rascunho, lá na hora da sua prova do seu vestibular, Unifor, Cristos, FUVEST, sei lá o que, Enem. A prova do Enem, minha filha, tá bom, Enem, né? Tu não precisa fazer isso tudo, não. Se eu pegasse essa questão para fazer na hora de uma prova, sem ninguém olhar, só eu e o papel, professor, o que tu faria? Eu faria simplesmente isso daqui, ó. Bem rapidinho para você ver como o negócio é fácil, ó. Ei, professor, como é que tu ia fazer? Eu ia fazer assim, ó. As velocidades que ele me deu no começo. Professor, ele disse que tinha 10 para cá, ó. Ele disse que o espelho tinha 2 para cá, ó. Ele disse que a imagem tinha V para cá. Pois pronto. Aí eu já sei que eu quero parar o espelho, né? Então, para parar o espelho, eu já sei que eu vou somar 2 para todo mundo para cá, ó. Ei, mas para que tu vai somar 2 para todo mundo para cá? Que é para o espelho parar. Ah, e aí agora tu vai somar bem aqui os vetores. Aí eu vou somar. Quando eu somar os vetores, ó, esse aqui vai dar 0. Claro, é o espelho parada. E professor, esse aqui tá dando 12. Ó. Ah, mas esse aqui tá dando 12. E tá se aproximando do espelho parado. Ah, então esse aqui também tem que estar se aproximando, né? Isso, ó. E portanto eu sei que esse aqui é V menos 2, ó. Ah. E aí, mas que agora acabou, né? Porque nessa última figura aqui, eu já sei que eu tô com o espelho parado. E com o espelho parado, essa velocidade tem que ser igual a essa. E aí eu escrevo essa equação, ó, e acho a resposta, marco o gabarito, né? O gabarito, dá um cotoco pro concorrente e passa para a próxima, né? Tem que dar o cotoco pro concorrente, é vital, né? Desestabiliza. Já pensou, tu tá lá fazendo a prova do vestibular, aí o cara olha pro lado, o cara fala assim, e tu... É isso, mas... Aí tu tá aqui fazendo, daqui a pouco tu olha pro lado, o cara, de novo. Rapaz, isso aqui é autoestima, hein? Tá confiante mesmo, hein? Mas, né? Mas diga lá. Velocidade do objeto em relação à imagem. Esse daqui. Então, vamos lá. O objeto, ó, vem com 10. E a imagem tá vindo com 14. Que eu até descobri, ó, o 14, ó. E aí, em sentidos contrários, soma. 10 mais 14, ó, 24, ó. 10 mais 14, 24. E a maneira fácil, em vez de fazer 3 figuras, faz só uma tabelinha, professor. No instante tu faz, é isso que a gente faz. Tabelinha, né? Professor, minha mãe falou que eu não posso confiar em tabelinha. Não, mas isso aqui é besteira. Essa aqui dá certo, né? Diz que tabelinha de professor de física é a mais pior que tem, perigosíssima. Não, deixa eu conversa, né? Até aí, que tal? Olha, você não resolve uma questão dessa por fórmula, porque é um absurdo que uma coisa tão fácil, você vai decorar uma fórmula para isso. É mesmo, né, professor? É tão fácil você parar o espelho, né?